Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, a Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele é digno de receber louvor. Você sabe, fazer a pergunta aqui para a esposa, você sabe o dia que Jesus nasceu exato? Não sei. Não sabe. Eu acredito que muitos não sabem, mas tem como saber o dia que Jesus nasceu exato? Por exemplo, as pessoas dizem que é 25 de dezembro. Todo mundo concorda que não é. Mas tem como saber o dia exato que Jesus nasceu? Para a gente comemorar assim, o Natal de Jesus? Na Bíblia, tem como saber? Tem como saber. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Eu vou tentar explicar para você isso, tá bom? Vamos lá. Através do nascimento de Jesus, biblicamente, não tem como saber. Mas, pelo primo dele, João Batista, a gente pode ter não só a ideia de quando ele nasceu, mas o dia exato do nascimento de Jesus. Por exemplo, se nós formos buscar através de João Batista, a mãe dele, né, que é... Qual é o nome da mãe dele? Oi? Isabel. Isabel ficou grávida de João Batista, mais ou menos no mês de junho. Estou botando aqui o nosso calendário, porque o nosso calendário é diferente dos judeus. Nosso calendário é solar, o deles é lunar. Então, sempre dá diferença. Nunca vai ser, por exemplo, eu aqui faço o aniversário 25 de janeiro, e lá no calendário dele vai sair sempre o mesmo dia, sempre vai sair trocado. Ou seja, para eles sempre vai cair num dia diferente. Assim como para nós, né, o dia, por exemplo, que João Batista nasceu, vai cair num dia diferente. Vai estar sempre a diferença de 15, 30 dias, negócio assim. Então, como é que a gente sabe? A gente vai saber que lá em 1 Crônica, capítulo 24, como estava havendo assim, uma certa confusão a respeito dos sacerdotes, de legislar o sacerdócio, porque todos são da família de Levi, então Davi decretou uma tabela para que esses sacerdotes pudessem fazer de maneira alternada o ofício, né, do templo, e que todos pudessem participar. Então eram de 24 famílias. 24 famílias. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 24. Vai aparecer lá tudo certinho. Então, o que Davi fez? Davi colocou para cada mês, lá o mês dele são 10 meses, de 30 dias. Então, Davi colocou para cada mês 2 famílias. Cada família iria exercer o ofício por 15 dias. Correto? Então, uma ia do dia 1º ao dia 15, a outra ia do dia 16 ao dia 30. Vamos dizer assim. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver por quê? Porque Zacarias, ele é de uma família de sacerdote, levita. E a mãe dele também. Então Zacarias exercia esse ofício. E a família de Zacarias, ele era da família de Abias, isso você pode ver lá em Lucas capítulo 1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 1. Você vai ver que Zacarias era da família de Abias. E por essa ordem que Davi estabeleceu, ele iria legislar no 8º ofício. No 8º ofício. É só analisar lá, está tudo direitinho lá. É só ler que vai ver que a família de Abias sempre legislava no 8º ofício. Então o 8º ofício do começo do mês deles cairia sempre em junho. De junho para julho para a gente, mas cairia sempre de 15 a 30 de julho. Estou botando o nosso, mas depois você vai entender o calendário deles. Então, o texto de Lucas, quando vai falar do momento em que Zacarias entra no templo,
para acender o incenso, porque foi tirado sorte, então foi ele que entrou no templo, e os outros ficaram do lado de fora, que era o costume assim, sempre que trocava o sacerdote, eles entravam com incenso, tipo, para preparar para o outro, para aqueles outros 15 dias. Os outros ficaram de fora. E nesse período que ele encontra com o anjo lá dentro, o anjo fala com ele, dizendo que ele seria pai, ele já velho, Dona Isabel também velhinho, aquele negócio todo, e lá acontece. Ou seja, então ele ficou do dia 15 de junho do nosso calendário até o dia 30. Ou então ele termina do dia 30. Ou então, quer dizer, ele provavelmente, saindo do templo, foi para casa, falou com Isabel, né? Ele estava mudo, na verdade teve que escrever, né? De saiu mudo. Então, provavelmente, ele coabitou com Isabel nesse período. E a Bíblia diz que, então, ela engravidou de João Batista. Ou seja, no caso, Isabel vai engravidar de João Batista já no dia 30 de junho para o dia 1º de julho, nesse período mais ou menos. Sabemos, pois, que João Batista é mais velho que Jesus 6 meses. Porque lá em Lucas, quando o anjo fala com Maria, ele vai falar, ó, o que está, você vai conceber e vai dar à luz ao Filho de Deus, o Salvador. E João Batista, que é o primo dele, que está na barriga de Isabel, está já de 6 meses. Tanto é que ela vai visitar ele, e João Batista vai saltar de alegria, quem sabe, por sentir a presença de Cristo ainda, um feto, na barriga de Maria. Então sabemos que a diferença deles é de 6 meses. Sendo assim, se Isabel engravida no começo de julho, vamos dizer assim, e ela teve ele de 9 meses, é só a gente fazer a conta. Então temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ou seja, João Batista vai nascer em março. E já falando ali da gravidez, por exemplo, se Isabel engravida no começo de julho, logo Maria vai engravidar 30 de dezembro. Ou então já tira daí toda a possibilidade de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Acabou aí, já não tem mais chance disso. Ou então, se Isabel engravidou no começo de julho, João Batista nasceu em março. Se João Batista nasceu em março, abril, maio, e a diferença deles é de 6 meses, então logo Jesus vai nascer o quê? Abril, maio, junho, agosto, setembro. Então Jesus nasceu provavelmente no dia 30 de setembro. Você está ouvindo? Jesus nasceu 30 de setembro. E como é que eu sei disso? É pelo rastreamento da gravidez e do nascimento de João Batista, como eu falei. E se nós formos analisar as festas judaicas, as 3 principais festas judaicas que nós temos, Tabernáculo, Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Então, olhando bem assim a data, como ele nasceu em março, estou falando isso do nosso calendário, lá seria outro dia, eu vou falar aqui qual foi o dia desse ano de 2024 que Jesus fez aniversário e qual o dia que ele vai fazer aniversário no ano que vem. Vou falar aqui já já. Então, João Batista nascendo em março, você vai ver que exatamente que João Batista vai nascer na Páscoa. João Batista nasce no dia de Páscoa. E quando os judeus perguntam a Jesus a respeito de Elias, que viria, Jesus deixa bem claro que ele fala, o Elias que vocês esperam que advir é João Batista. E João Batista nasceu na Páscoa. E como é que eu sei disso? Se você der um Google aí para saber a respeito da Páscoa judaica, como é feito, existe uma mesa na qual todos se assentam na mesa para celebrar a Páscoa,
Mas tem uma cadeira, essa cadeira é muito bonita, formosa, luxuosa, e ela está sempre vazia. E você pode perguntar a qualquer judeu, você pode pesquisar, que aquela cadeira é a cadeira de de Elias que eles esperam. Eles esperam Elias, porque Elias há de vir na Páscoa. E João Batista nasce na Páscoa. Nascendo João Batista na Páscoa, Jesus vai nascer 6 meses depois, e Jesus vai nascer provavelmente no dia 30 de setembro do nosso calendário, do calendário deles é diferente. Ou então Jesus, o aniversário de Jesus está entre 30 de setembro, mais ou menos, vou botar entre 25 de junho, julho, agosto, de agosto a 15 de setembro, mais ou menos isso. Você vai ver já já aqui. Então, provavelmente 30 de setembro. E Jesus vai nascer quando? Jesus vai nascer exatamente no dia dos tabernáculos, dia das festas dos tabernáculos. E como é que eu sei disso? Porque João, capítulo 1, onde você que tem um dicionário grego, e você tem esse aplicativo, e você vai ver lá, até mesmo na referência bíblica, lá no pé da Bíblia, você vai ver que a palavra lá, e ele habitou entre nós, que a Bíblia fala que no começo no princípio era o verbo se tornou carne, e habitou entre nós. Se você clicar nessa palavra, a primeira, porque ela tem várias interpretações, todas com um sentido bem similar. Ou então o primeiro vai falar que que esse habitou, na verdade, como é que é? Estabelecer tabernáculo, que é uma referência à festa do tabernáculo. E tabernáculo quer dizer habitar. Ou então, na verdade, se você for ler no grego, a palavra vai falar, e ele tabernaculou entre nós. Ou então, João Batista claramente veio na Páscoa, e Jesus veio no dia do tabernáculo. E quem é que vem no dia de Pentecoste? Isso é muito fácil. Quem vem no dia de Pentecoste é o Espírito Santo, que ele vem exatamente na data do dia de Pentecoste. É só pesquisar essas 3 datas que vocês vão ter exatamente a certeza do que eu estou falando aqui está certo. Não é uma heresia, não é para acabar com o Natal das pessoas, mas é para a pessoa saber exatamente o dia exato do nascimento de Jesus. Em 2024, o nascimento de Jesus o nascimento de João Batista foi entre 22 e 30 de abril. Ou seja, o 22 é o início. Mas para a gente aqui foi 22. Então, João Batista, esse ano, quem quisesse comemorar o nascimento de João Batista, seria no dia 22 de abril. E o nascimento de Jesus... cadê? Eu botei de Jesus, Pentecoste, Tabernáculo, Páscoa, está aqui. E o nascimento de Jesus foi exatamente entre o dia 2 de outubro entre 2 e 4 de outubro. Por quê? Porque o nosso calendário não bate com um deles. Mas para a gente aqui, o dia provavelmente mais próximo é 30 de setembro. E se você quiser saber, ano que vem, quando será o nascimento de João Batista, será no dia 12 de abril, que João Batista faria aniversário. E o de Jesus, quando é que seria o dia do nascimento de Jesus? Ano que vem, o nascimento de Jesus vai ficar, por causa dessa diferença de calendário, vai ficar no dia 8 de outubro. Quem quiser comemorar o Natal de Jesus ano que vem, a data é 8 de outubro. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.